Pronto, pessoal, agora vai dar certo. Deixa eu chamar aqui o meu convidado. Só um minuto. Vamos guardando ele aceitar aqui o convite. Vai dar certo. Ah, agora sim. Oi, Manuel, tudo bom? Tudo Agora jóia. deu certo. Deu certo. Deixa eu vou até melhorar um pouco da luz aqui, para ver se fica melhor. E aí, doutor, tudo bom com você? Tudo bem? Tá me vendo bem? Tô vendo sim. Tá de boa aqui, tá Beleza. tranquilo. Tá tranquilo? Tá Então, tranquilo. pronto. Gente, Agradecer, ah, pode primeiramente, falar. você aí pelo convite. Fui extremamente, me senti muito honrado de participar. Na verdade, é a minha primeira live e eu me sinto, como eu disse, muito honrado com esse convite e com essa participação. Eu que agradeço você ter aceito o meu convite para essa nossa live. E saiba que tudo que a gente troca aqui, esse conhecimento que a gente troca, é muito importante para todos, né? Sim. Eu acho bacana isso, nós darmos esclarecimentos, né, para as pessoas. E, pessoal, quem está entrando nessa live agora, essa nossa live é sobre avaliação de imóveis, certo? Trabalhei com o Neto um bom tempo na César Rego Imóveis. Ele é uma pessoa extremamente capacitada para falar aqui do assunto, é um parceiro nosso, tá? E eu queria só pedir, Manuel, para. Eu chamo ele de Neto, chamo ele de Manuel, tá, gente? Porque eu sou assim, eu fico oscilando, eu sou assim mesmo. Me fala um pouquinho aí, Manuel, sobre você, sobre como você começou nessa carreira. Pronto. Eu vim de uma carreira totalmente diferente da atual, da área imobiliária. Na verdade, a área que eu trabalhava era uma área de restaurante. O meu pai já trabalhava nesse segmento. Iniciou no centro da cidade com lanchonete, depois migrou para restaurante e, e eu fiquei praticamente a minha vida toda trabalhando nessa área. Eu comecei praticamente o que? Na minha infância, né, vendo meu pai e tudo. Com 17 anos eu comecei a trabalhar. Ele faleceu, eu tinha essa idade. E eu comecei então, eu com 17 anos comecei e fiquei nessa área até 2015. 2015 realmente eu me aposentei desse segmento e eu acabei recebendo um convite. Aliás, recebi vários convites para entrar na área imobiliária, mas eu Uhum. sempre achava aquele negócio, não é para mim. Eu sempre achava que a profissão não tinha nada a ver comigo. Mas aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo a ideia e eu acabei aceitando o convite para ingressar nessa área. E hoje realmente eu não me arrependo da decisão que eu tomei, uma decisão Uhum. muito acertada. Eu gosto demais dessa área imobiliária. Eu simpatizava, mesmo na época que eu trabalhava com restaurante, mas eu achava que não era para mim como carreira. Então aí eu resolvi aceitar o convite, entrei como corretor mesmo lá de baixo para aprender o beabá, como é que funcionava. E por sinal, eu tenho muito carinho pela César Rego, que foi quem, e você sabe disso, né? Foi na época que eu fiz o estágio lá com vocês, Uhum. na época, né? E o seu César Rego, eu tenho um enorme carinho por ele. E depois disso eu fui fazer o meu, digamos, eu fazer a minha estrada. Passei por algumas outras imobiliárias, quando eu recebi a informação, então, que essa carreira de corretor poderia ter uma especialização de avaliador de imóveis, que exatamente é um braço da carreira, é uma especialização. E depois disso, comecei a fazer curso, comecei a me qualificar, comecei a estudar, gostei demais dessa área. Então eu só tenho realmente que agradecer o convite inicial, os convites iniciais que eu recebi e também a César Rego que me deu a oportunidade de estagiar. Foi quando
realmente tudo começou na minha vida. Isso em 2018, na verdade. O estágio foi 2017, 2018, algo assim. O tempo passa muito rápido, a gente acaba até É se verdade. confundindo com as datas, né? É Então, verdade. Débora, foi esse meu início que eu tive. Eu, depois de muitos anos, eu resolvi, então, migrar para uma área totalmente diferente. E eu acho que quando você... Nunca é tarde para você buscar uma nova vertente, um novo caminho, para que você possa sempre melhorar através da capacitação, através do estudo, através da Com dedicação. certeza. Com certeza. E eu venho acompanhando o seu trabalho, né? Desde então, desde que você Bacana. saiu da César Rego, eu venho acompanhando o seu trabalho. Eu tenho visto o quanto você tem crescido nesse ramo, nesse mercado. E foi exatamente por isso que eu tive a confiança de te chamar para essa live, porque eu tinha certeza que aqui a gente ia conseguir montar um conteúdo rico para as pessoas, né? Então, assim, Neto, me tira aqui uma dúvida, né? Opa, acho que a internet dele deu uma oscilada. Opa, voltou a internet? Voltou? Voltou. Então, Neto, eu te chamei aqui exatamente por você ser avaliador de imóveis, né? Você ter registro, você pode assinar avaliações de imóveis. Isso. E eu queria que você explicasse um pouco da importância de uma avaliação de imóveis bem feita. Gente, quando a gente diz que você deve procurar um corretor de imóveis, um corretor qualificado, um corretor com experiência na área da- que vai trabalhar o seu imóvel, não por qualquer coisa. É porque é muito importante uma avaliação bem feita, uma divulgação bem feita, uma negociação bem feita. A base da negociação bem feita é uma avaliação bem feita. Porque se uma pessoa chega, diz que o teu imóvel que vale 200 vale 500, né, que é só um exemplo, ou para locação que vale 1.000, sendo que ele vale 2.000, né? Você não vai ter um bom negócio com o seu imóvel. Então, eu queria muito que o Neto falasse aqui para a gente a importância dessa avaliação bem feita e dos principais critérios para isso. Perfeito. Eu costumo dizer que o ideal é que todo mundo, quando fosse comprar ou vender um imóvel, tivesse um laudo de avaliação debaixo do braço, para ter certeza de que realmente ele está negociando com o valor que realmente vale. E porque muitas vezes o que eu noto no meu dia a dia é que o cliente, quando você chega e dá uma opinião, o corretor chega e dá uma opinião de quanto é que o mercado paga, a gente nota pelo semblante do cliente uma insegurança. Ele fica desconfiado. Isso é uma constante. Isso é uma constante grande. Então, o laudo de avaliação iria exatamente avalizar que aquele valor que foi apresentado, que consta no laudo, realmente é o que vale. E é interessante, porque a avaliação de imóvel é uma coisa que não é chutada. É uma coisa técnica. É uma avaliação que obedece critério, é uma avaliação que obedece toda a normatização da Associação Brasileira de Norma Técnica. Essa associação, ela reúne vários critérios, chamados NBRs, que são normas que compõem exatamente a questão da regulamentação. Então, para você fazer um laudo desse, você precisa seguir exatamente todo um critério técnico. E a pessoa, quando vai negociar um imóvel, sabedor de que no laudo consta aquele valor, ela pode ter certeza, por A mais B, que realmente é o que vale, é o preço de mercado. A gente costuma dizer que a gente mata a cobra e mostra o pau, né? No sentido Entendi. figurado da coisa, porque a pessoa fica mais tranquila, né? Uhum. Quando o corretor vai fazer uma avaliação, ele pode opinar, né?
ele tem o conhecimento para isso. Mas o laudo de avaliação, ele é uma coisa que diria que seria uma coisa mais criteriosa. Deixaria o cliente um pouco mais tranquilo, na verdade, para poder ele negociar. É isso que acontece. E quando você negocia dessa forma, você já deixa o cliente tranquilo em relação à questão. Porque muitas vezes, Débora, o cliente acha que o valor do bem é maior do que realmente o mercado paga. Muitas vezes eles acham, porque dentro daquele bem existe um valor sentimental, Isso, existem lembranças, né? Então, isso faz com que o cliente é normal, gente, isso é completamente normal, que o é, cliente, ele valorize o imóvel dele mais do que o mercado fala, porque existe um conjunto de coisas, um conjunto de vida, né, que passou dentro daquele imóvel. é, Então, isso é normal. Agora, é importante mostrar para o cliente, explicar, como você diz, né? Matar a cobra, mostrar o pau para o cliente, o isso, porquê que o imóvel dele vale aquilo, vale o valor que você está dizendo. E isso só um profissional, um corretor com cresce, com estudo, com experiência, consegue passar para o cliente, né? Por que que eu estou pontuando isso? Porque tem pessoas, infelizmente, no nosso mercado, acho que em todo mercado, como toda que não, profissão, né? toda profissão, que não tem cresce, por exemplo, né? Que Uhum, não tem cresce, faz uma avaliação de imóveis sem ter o estudo, sem ter a técnica, né? Para avaliar aquele imóvel. Então, assim, até a documentação do imóvel, se tal o que, se não tal o que, até isso, não é, Neto? Isso isso, isso. interfere A bastante primeira coisa, no valor final do isso. A imóvel, primeira né? coisa que a gente, quando vai avaliar, realmente é solicitar a matrícula do imóvel. Uhum, É o primeiro passo. Por quê? Porque na matrícula, você sabe muito bem, que é na matrícula que tem todas as informações que a gente necessita uhum. para avaliar de forma correta. Basta uma informação errada da área, já vai modificar o valor final. Então, na matrícula tem tudo. Se lá tem 1.500 metros, digamos, um terreno, e na matrícula tem 1.490, esses 10 metros, ele faz toda a diferença em cima dos cálculos. Com certeza, 10 metros eu acho que é o meu quarto. Pois é, Hoje em dia, os mas aí, apartamentos e compactos. para o cliente, que ele não tem a obrigação de saber, Com né? certeza, E não a tem. gente, a gente é que tem que orientar e a gente tem que dizer realmente é que toda, toda área ela faz ou menor ou maior, ela precisa realmente ser exatamente o que é, de acordo com a matrícula, para que o laudo possa ser correto. Porque depois que você assina, você se responsabiliza pelas informações que você, na verdade, está assinando. Isso é Uhum, muito perigoso, isso aí. é Né? verdade, Tem que ter muito cuidado, é porque verdade. você pode prejudicar alguém. E se Então, prejudicar também, né? sim, 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 pode E sofrer um se prejudicar, processo, com uma série de certeza. situações que realmente não seria bom para nenhuma das partes. E vale ressaltar, Débora, que quando a gente vai, por exemplo, eu estou fiz agora três laudos, dois na esfera judicial e um na Uhum, esfera extrajudicial. E certo. os dois da esfera judicial são litígios. Então, um deles é briga de ex-marido com ex-mulher. Misericórdia. Ah, isso é muito comum. E a gente tem que realmente ser extremamente isento, porque muitas vezes uma das partes pode achar que o perito está puxando brasa para algum lado, para a Uhum, sardinha de algum lado. Então, o trabalho que a gente faz, eu preciso realmente aproveitar a live para dizer que o trabalho que a gente faz é totalmente isento. Realmente é o que é, não tem puxadinho, não tem arrumação, não tem nada de jeitinho, como já aconteceu, da pessoa pedir que uma vez deu um para eu fazer um jeitinho, laudo. né? O jeitinho, rapaz, dá para avaliar maior? Eu disse, não, não dá para avaliar maior. O que dá para avaliar realmente é o que vale, é o que o seu imóvel vale. Meu trabalho realmente é um trabalho sério, falei para ele. Ele ficou Uhum. até meio constrangido e desconcertado, mas eu tinha que falar isso aí.
Não, com Importante. certeza. A transparência é o principal em qualquer Sim, relação, né? Agora, na comercial vital. é vital, não, não tem como, por mais que eu até entendo quando às vezes a gente tem medo de desagradar o cliente, de falar Uhum, algo que o cliente não quer ouvir. Mas não tem como a gente fazer isso e prestar um bom serviço. A gente precisa ser claro, né? E falar para o cliente a real, é mandar a real para o cliente, né? Olha, isso. seu imóvel vale tanto, a gente consegue vender por tanto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Manuel, eu fico nessa de Manuel e Neto. Pode ficar à vontade. Neto, eu vou deixar agora esse espaço para você falar tudo o que você considera importante sobre a parte de avaliação e também a importância, gente, de buscar um corretor credenciado na hora de negociar o seu imóvel. Locação, venda, problemas também com justiça, divórcio, enfim, a importância da profissão do corretor de imóveis em todas as negociações imobiliárias. Tá. Na verdade, assim que eu soube da especialização para ser avaliador de imóveis, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente como é que se chegava no preço de um determinado imóvel. Uhum, E aí, para poder a gente ser avaliador, a gente passa por um curso. E as profissões que, porventura, podem elaborar um laudo de avaliação é o arquiteto, é o engenheiro e o corretor de imóveis. Mas todas as três profissões precisam buscar essa especialização. Existem cursos que na qual esses três profissionais podem recorrer. Por exemplo, no CETRED tem um curso e o próprio CRES também disponibiliza um outro curso para que você possa se qualificar como avaliador profissional, avaliador de imóveis ou perito avaliador. E o perito avaliador, depois que ele faz o curso e se submete a uma prova, ele tira o registro, uhum, que, chamado CNAE, que é que é as iniciais de Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, que é um cadastro que o nome do profissional vai para uma base, vai para um registro nacional. Ou seja, eu estou aqui em Fortaleza, mas se alguém quiser me requisitar para fazer uma avaliação de algum bem no Rio Grande do Sul, eu posso. Porque quem regulamenta é o COFES, que é o Conselho Federal de Avaliadores de Imóveis. E o mais importante, Débora, é que esse nosso laudo de corretor de imóveis, ele tem valor jurídico. Porque uma vez que você faz o laudo, você, você pode adquirir o selo do COFES. Então, quando você elabora o laudo, você vai lá no Cresce, apresenta o laudo, eles lá selam as avaliações, tá? E aquilo ali, uma das vias, ela serve para você ficar, outra você entrega e a outra arquivada no Cresce. Então, assim, o rigor de um laudo de avaliação de um corretor de imóveis, eu costumo dizer que é mais rigoroso do que propriamente o arquiteto e o engenheiro, porque ele não tem o CREA por detrás fiscalizando. Mas, no caso, o corretor, o Cresce, ele tem esse rigor muito grande. Então, e você, depois que você se submete a todo esse curso, você então faz opta por fazer estágio. Né? Que, por sinal, eu queria mandar um abraço para o Anchieta Dourado, que foi a pessoa, foi um dos meus professores, e a gente hoje é parceiro, a gente faz muita coisa junta, e você precisa, porque quando você sai da parte teórica, você, para entrar na prática, é totalmente diferente. É a mesma coisa de você fazer uma é faculdade verdade, e você, quando você sai, você tem a teoria, mas não tem a prática. E você é verdade. precisa fazer o Precisa. estágio. Isso, da prática, então, foi exatamente isso que eu fiz. Então, a gente fez várias parcerias, até hoje a gente é parceiro. Inclusive, eu também fiz outros cursos e vai complementando, aquilo ali
vai adicionando ao conhecimento e você então está apto a fazer os laudos de avaliação que são tão importantes. E aquelas pessoas lá, especialmente na esfera judicial, elas precisam realmente que muitas vezes um bem, um imóvel, ele está sendo garantindo a execução de uma dívida, está garantindo a partilha de um bem. Você é casado, o casamento infelizmente não deu certo, você tem aqueles bens que precisam ser divididos, como diz o outro, a vida segue, mas você precisa ter uma partilha justa. E essa partilha justa ela é necessária que seja muito bem avaliada. Não pode ser uma avaliação na base do sentimento. Você tem que provar por A mais B por que chegou aquele valor. E especialmente na esfera judicial, né, que o juiz vai ver aquele laudo e e detalhe, ele pode até, o juiz até intimar você, se tiver alguma coisa algum contraponto, você é intimado a prestar esclarecimento, para você ver o rigor e a responsabilidade de fazer um laudo de avaliação. Verdade. E me tira uma dúvida, Neto. Para avaliação judicial, o corretor pode fazer, o arquiteto pode fazer, o que precisa? Precisa de algum selo de autenticidade? O que precisa? Isso. O arquiteto e o engenheiro, o CREA já, na verdade, a profissão de avaliação começou com o próprio engenheiro. Tanto é que nos bancos são os engenheiros até hoje que fazem essas avaliações. O arquiteto também pode fazer, tá certo? Nós, corretores, nós não tínhamos esse pré-requisito de fazer esses laudos. Então, o COFES, através lá da gestão anterior, ele começou a trabalhar para que o corretor também, porque nós, corretores, somos, pela vivência do mercado, nós somos profissionais não desqualificando nem o engenheiro, nem o arquiteto, mas pela vivência que a gente reúne a prática com a teoria com a prática. Ou seja, a vivência de mercado faz com que facilite os nossos laudos. Isso, inclusive, palavras nem minha, não é, do próprio Anchieta, que é engenheiro e é também nosso colega, corretor. Ele vive falando que, pelo fato de ser corretor, o laudo ele se torna um pouco mais, digamos, fácil. Não é que seja mais preciso, mas é porque a gente tem a visão. Então ele simplifica na hora de fazer. Simplifica no sentido da compreensão de se chegar num determinado valor. Não obstante que não significa também que não vai obedecer as regras e as normas da ABNT, que eu já falei anteriormente, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica. Tem que seguir isso aí. Mas o corretor, pelo dia a dia, porque ele está na rua, ele está vendo o imóvel o tempo todo, está respirando, ele vai dormir pensando em imóvel, acorda pensando em imóvel, comer pensando em imóvel. Eu sou casada com corretor. Estou fazendo... Há 14 anos, estou há 14 anos no mercado imobiliário, sou casada com corretor, estou fazendo faculdade de gestão e negócios imobiliários, então, olha, eu entendo o que é isso. Pronto, então é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, exatamente. Inclusive, não só isso aí também, como a parte documental também, que a gente tem mais, digamos, mais facilidade de compreender um problema, porque a gente, nos cursos que são ofertados no caso TTI, a parte documental, em direito imobiliário, a gente vê isso, e também na prática. A verdade é que muita gente não sabe qual a diferença entre uma escritura e uma matrícula, uma escritura e um registro. Acham que tudo é a mesma coisa. Eles não têm a obrigação de saber. Mas nós, os corretores de imóveis, a gente tem por obrigação de exatamente esclarecer o que é, ou seja, cada documento desse. É muito importante isso aí. E, sobretudo, na questão da avaliação, de falar para o cliente que é super indicado um laudo de avaliação. Inclusive, tem colegas corretores que não são avaliadores, não são peritos avaliadores,
e que me procuram, justamente porque uma dúvida acontece, uma situação, então, e às vezes também uma situação de inventário, partilha de bens, que o cliente procura por ele, ele diz, não, normalmente eu não faço isso, mas aí eu tenho um colega e acaba indicando e a gente acaba fazendo esse trabalho também. Neto, tô aqui com a dúvida. A Márcia, ela está perguntando qual a diferença. Márcia, a diferença que você fala é registro, matrícula, é isso? Eu queria, eu acredito que deve ser, Neto. Tu pode Uhum. esclarecer essa dúvida Posso. para ela? A escritura, ela é como, na verdade, é um instrumento particular de compra e venda, mas de forma oficial que o cartório ele elabora. Quando você vai vender um imóvel, você chega lá com o comprador, o vendedor, os documentos pessoais, se for casado, o cônjuge tem que estar presente também, ou seja, as partes precisam chegar no cartório e pedir para poder fazer o documento que está oficializando aquela operação, que é exatamente escritura, que o nome já vem, escritura de escrever, ou seja, é colocar tudo o que está acontecendo num papel oficial, que tem fé pública. E depois que você recebe a escritura, obrigatoriamente você tem que registrá-la. Aonde? Num cartório de registro de imóveis, que Fortaleza é dividido em várias zonas. Então, a Uhum. Aldeota é numa zona, a Maraponga é outra, o Oliveira Paiva também, Guararapes. Então, assim, como Fortaleza foi dividido em várias zonas, então cada cartório se responsabiliza por registrar os imóveis de acordo com o que foi loteado, o que foi seccionado. Certo. Depois disso, que a pessoa registrar, o cartório de registro pede um tempo para efetuar aquele registro. No máximo 30 dias sai o registro definitivo e o seu nome configura na matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel. O Certo. SAI consta o nome do vendedor que vendeu para o novo proprietário e lá você. É que nem um documento, é que nem um carro, um automóvel. A gente costuma muito fazer esse comparativo, Débora. Imóvel é que nem carro. A matrícula é igual a um DUT. Não sei se o nome é DUT, mas o documento do carro, né? E Uhum. quando você vende um carro para outra pessoa, lá pode até não aparece mais no documento que você porta. Mas no Detran tem, que aquele automóvel foi vendido de fulano de tal para cicrano. Então é a mesma coisa. Tá? A gente usa esse referencial do carro. Então a matrícula está para o documento do carro e vice-versa. Eu não sei se as pessoas conseguiram se eu consegui fazer compreender ou Não, tá, se tá bem compreendido. está compreendido. Tá, agora vamos só simplificar aqui para a Márcia. Eu comprei um imóvel, certo? Ah, Aí é registro, é escritura, registro, posteriormente a matrícula, não é isso? na verdade, a matrícula, ela o nome registro é quando você pega a escritura e você registra na matrícula. O registro é o Entendi, ato. É o ato de entendi, você pegar aquela e escrever a escritura, até redundante, né? Escrever a escritura na matrícula. Então você entendi. está registrando aquilo ali. Um registro. E o registro ele pode ser feito de várias. A gente utiliza registro de várias formas, né? Registrar um documento, registrar uma outra situação é você realmente fazer acontecer. Eu não sei se a Márcia ela compreendeu, que não aparece Certo. para mim. Márcia, qualquer outra dúvida aí, pode perguntar aqui enquanto a gente estiver aqui na live. Qualquer coisa é só Vai. perguntar. O que precisar Se eu é só souber, né? perguntar. Sabe, sabe. Então, agora, mentira, agora é a minha dúvida, né? Certo, Vamos dizer, eu tenho um terreno, né? certo. Tenho um terreno e eu quero construir um prédio nesse terreno, de 5 andares, enfim. Então,
como eu construí o prédio. Qual é o meu passo agora? Eu faço uma escritura de que eu fiz essa construção. Nessa escritura vai precisar de um laudo, de um avaliador, alguma coisa, Neto? Não, 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 né? não, não. O que precisa é o seguinte: quando você vai comprar um terreno, você, na verdade, quando você compra, você dá o sinal para Uhum, efetivar a transação, você está formalizando aquela negociação, enquanto se providencia a. Quando você paga, você assina um contrato para formalizar. O contrato, quando você assina, você já paga o sinal, porque tem que ter o dinheiro envolvendo. uhum, Ninguém contrata nada sem ter realmente alguma importância que sacramente aquilo ali, tá? certo. E o corretor especializado, especialista, ele vai pegar aquele contrato assinado, juntamente com as documentações, certidões fiscais, é importante, quem estiver me ouvindo aqui, certidão É, fiscal fiscal, das. vou até fazer, deixa eu só fazer um parêntese, Pois gente. não. Certidão federal, trabalhista, estadual e municipal, tá? Isso. São essas quatro certidões que são extremamente É, importantes na hora de isso. adquirir um De, imóvel. E das todas elas, partes. isso, das partes. E todas elas devem estar negativas. Inclusive, se a pessoa for casada, também do cônjuge. Também, importante. Porque é um corpo só, né? Quando você casa, você se transforma em um só corpo. Então, depois que você sai a escritura, aí você pode registrar aquele terreno no cartório de registro imóvel da zona na qual que pertence. Certo. Se você for construir qualquer coisa, um prédio, uma casa, o que for, o cartório de registro de imóveis precisa ser informado. Então, é o que a gente chama de informar todo ato ao cartório. E esses atos, eles precisam constar naquele documento. Lembra o documento do carro que eu Uhum. Que falei? é a matrícula. Que é a matrícula. Que é o RG Exatamente. do imóvel. A matrícula é o É o RG RG, do imóvel. exatamente. Tudo que acontecer. E tem um nome chamado averbação. Averbar, chama de verbo. Né? Averbar vem da origem verbo, de falar. Você está falando de forma escrita que aquele terreno você está construindo um prédio, uma casa. Então, e outra coisa, é importante também salientar que se você for construir qualquer coisa naquele terreno, e se você, digamos que seja uma casa, que se você for vender e não tiver feito a verbação, não informa, não tiver sido informado, e se você quiser arrumar um comprador para aquela casa e ele quiser financiar, o banco não financia. Porque na matrícula só vai constar apenas o terreno. Olha a importância da comunicação. Isso. E a importância também de estar sendo assistido por um profissional registrado da área. Quando eu falo um Isso. profissional, um corretor com Cresce, Um né? corretor com Cresce. Um corretor com Exatamente. Cresce que ele não vai permitir que você faça um negócio mal feito, ele não vai permitir que você tente vender algo que não pode ser vendido, né? Isso. Não tem como você vender algo que não pode nem ser financiado. Então, é a importância do corretor nesse momento também. Sim. Mas aí a gente também, é, na verdade, uma live como essa, a gente aqui está fazendo um trabalho de utilidade pública. A gente acaba informando despretensiosamente para quem está nos assistindo sobre algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Uhum, Porque muitas vezes o cliente, por não conhecer o corretor, duvida das informações que ele está passando. Mas aqui, realmente é jogo aberto, a gente, tanto eu quanto você, a gente tem uma história e a gente aqui está passando realmente as informações verdadeiras, verídicas. é Então, neto. voltando aqui, aquela história, Hum, só para concluir, Débora, certo. é importante, então, se você tiver um terreno, construir, você precisa informar na matrícula essa construção. Vai ser muito frustrante quando você encontrar um comprador, a pessoa quiser comprar a casa e for pagar
através de uma contratação de um financiamento bancário e não poder comprar, porque na matrícula só tem o terreno, não existe casa, não existe edificação. Pois é, e era exatamente esse ponto que eu ia te perguntar. Certo, Na hora, não é nem sobre averbar a edificação ou não, mas em que momento o imóvel perde valor na negociação? O que é que eu estou querendo perguntar? Eu tenho uma casa para vender, um terreno de 2.000 metros quadrados, porém tem uma área construída, né? Uma área de 150 metros quadrados, não sei. Só que essa casa está detonada, né? Muito tempo fechada, sem uso, cupim, tudo o que agrega de desvalorização imóvel que está sem uso. Em que momento, Neto, essa edificação pode até prejudicar a comercialização do terreno? certo. Muito bem, isso aí Eu vai não sei se eu depender. consegui Então eu colocar consegui bem entender, eu a consegui minha entender. dúvida. Vai depender muito da sensibilidade do proprietário. Porque ele sabe realmente que aquela casa ali, ela está depreciada, tá? E se você fizesse a pergunta para ele, se ele compraria, certamente a resposta seria não. A melhor coisa do mundo, é costumo dizer o seguinte, se você quer, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quiser vender o seu imóvel é se colocar no lugar de quem está comprando. É a primeira coisa. Eu vejo muitos imóveis que a gente leva um cliente, tem parede rachada, parede suja, chão, piso quebrado, e a mulher é muito detalhista. Quando ela bota o olho, mesmo que o dono do imóvel prometa de pé junto que vai consertar, não é a mesma coisa de você encontrar bonitinho arrumado. É que nem, vamos voltar ao exemplo do carro. Você tem um carro, você vai vender o carro está arranhado, você vai ter dificuldade de vender porque a pessoa que for comprar vai colocar o olho vai ver os arranhões, vai ver a pintura num péssimo estado de conservação e não vai querer. Então, o que a gente aconselha é que realmente conserte, faça a, a pintura, repare o piso, repare o que puder reparar. Voltando ao assunto da casa, se realmente a casa estiver muito, 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 muito depreciada, ou seja, sem valor mesmo, o que vale realmente é só o terreno. E a gente, no laudo de avaliação, existe esse critério da gente também levar em consideração a questão da depreciação do imóvel. Na verdade, é onde a gente consegue calcular o valor sem contar em terreno, porque terreno ele não deprecia, não tem essa depreciação. É o único bem que não se deprecia terreno. A não ser que aconteça uma situação, sei lá, uma catástrofe, pronto, quase não falo. Acontece, comigo também. Né? De repente acontece lá algum efeito da natureza e acontece uma erosão no terreno. Isso aqui é uma questão de. É um caso à parte. Mas o terreno ele não é para depreciar, pelo contrário, ele é para valorizar. Então, se você tiver, quem quiser tá nos ouvindo aqui, assistindo, quiser investir e não quiser perder dinheiro, invista em terreno. Tá? Mas aí tem que ver uma série de fatores, como a liquidez, uma série de quando é que pode vender, que tipo de terreno, onde é que é, isso tudo precisa ser levado em consideração. É onde também a gente entra com o laudo de avaliação para que a pessoa possa também fazer uma compra bem feita. De repente, vale a pena investir R$ 1.200, R$ 1.500 na frente de um terreno milionário. E você apresenta um laudo e deixa a pessoa, em vez de você fazer uma compra errada, que você vai perder milhões, é melhor então você investir numa pequena bagatela de um laudo e você fica tranquilo. Então a questão da casa, só para finalizar, se realmente estiver muito depreciada, só o que vale é o terreno.
Aí ela não vai constar no laudo de avaliação, ou ela consta mais, não sei, ela Consta. Se a consta. pessoa contratar para fazer um laudo de avaliação, ela consta sim. Todo laudo de avaliação tem que constar o que tem dentro do imóvel. Tá? Qualquer edificação que seja, por maior que seja a depreciação, ela precisa dizer que existe uma edificação assim, 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 assado. E nos seguintes estados, a gente especifica o estado que foi encontrado. É importante salientar que toda avaliação precisa de uma vistoria. Não existe avaliação, laudo de avaliação sem a vistoria em loco Presencial, né? do presencial. Tem que ir lá, não existe esse negócio de internet, não existe esse negócio de Google, não existe. É o Não Google, as existe. imagens antigas, né? Não existe, tá? Porque, na verdade, você precisa, porque pelo Google você não pode entrar na casa. Eu posso até ter as imagens Da lá de fora, rua, né? da rua, mas como é que eu vou conseguir entrar na casa da pessoa e ver as rachaduras, o estado de conservação do bem? Eu não vou conseguir. Então eu necessito ir até o local para fazer exatamente a vistoria. É onde vai embasar todo o meu laudo. Entendi. E eu te fiz essa pergunta sobre o terreno com a casa sem valor, porque em uma das imobiliárias que eu já trabalhei, já aconteceu do cliente, olha, eu tenho uma casa para vender. E quando o colega corretor chegou, que olhou a casa completamente destruída, né? Não vou nem dizer em qual empresa foi, porque isso não vem ao caso. Mas aconteceu Certo. isso e ele foi claro com o cliente, ele, olha, o que tem valor que é o terreno, o que a gente pode trabalhar é o terreno, né? Então eu vou anunciar o seu terreno informando que tem uma edificação. Ele, não, eu não quero vender, não quero o valor do terreno, eu quero o valor da casa, sendo que a casa não tinha valor comercial, Faltou né? a sensibilidade do dono nesse momento, né? Exatamente. E De se aí colocar no foi. lugar de quem está comprando. Exata, mas é aquela coisa, como nós falamos no início, né? O dono ele sempre vai colocar sentimentos no Isso. bem, porque ele viveu momentos naquele bem, né? E aí Isso me faz foi por isso. lembrar, Débora, também, que quando a gente vai fazer visitar um imóvel para a gente vender, realmente o proprietário está recheado de sentimentos. E ele tem um número, que eu não sei se a pessoa, com que base ele pegou aquilo ali, talvez seja ele faz aquele levantamento e fica com aquele número na cabeça, só que ele é muito importante para ressaltar para quem está nos assistindo que o universo dele é o prédio. Ele não tem conhecimento dos outros prédios. Porque quando o cliente vai visitar um apartamento, ele tem várias opções. Então ele começa a fazer o que a gente chama de método comparativo de dados de mercado. Ele faz ele nem sabe que é esse nome tão bonito, né? Método comparativo de dados de mercado. Ele Olha, não nem eu sabe. sabia, viu? Pois Nem é, eu sabia. mas eles fazem isso aí. Na prática faz muito isso. Então ele começa a comparar que o determinado prédio tem X anos, tem área de lazer e custa, digamos, X. Só que aí ele foi num outro prédio que é mais novo e aí também tem área de lazer e aí acontece de ser mais em conta alguma coisa. Ele faz esse comparativo. E o proprietário, como ele está preso naquele universo dele, é só o prédio dele, porque, enfim, ele não sabe, também não tem obrigação de saber, mas é o corretor que tem que chegar a esclarecer. Dizer que, olha, o seu imóvel, ele pode até valer mais, mas o mercado não paga. Isso é muito importante esclarecer. Porque muitas vezes a pessoa cria aquela expectativa de Uhum, achar que vai receber, que vai conseguir vender aquele determinado imóvel para aquele valor que ele porventura esteja almejando, vai esperar muito tempo é e até verdade. para pegar uma proposta, o cliente sacanha, porque fica muito longe da realidade. Eu É já ouvi falar, verdade. não, mas ele aceita propostas, mas é tão longe.
que eu vou fazer aqui uma proposta que, dentro do que ele está pedindo e dentro do que eu quero oferecer, eu estou com vergonha. Já ouvi isso aí de cliente falando, sabe? Eu estou com Eu vergonha acredito. de dar o valor porque é muito distante. Então a gente tem por obrigação de dar exatamente esse esclarecimento. Atualmente eu Pronto, sou parceiro do Sandré de Miranda, é um corretor muito antigo, e deve estar nos assistindo. ele está Mandar um assistindo a abraço gente para aqui, ele. daqui eu tô Mandar um vendo. abraço para ele, o Anchieta também, são pessoas que enorme apreço. Então ele vive de falando isso que pode até valer mais pelo estado sentimental, mas o mercado não paga. Isso é muito importante. E tem muito colega nosso que fica acanhado, fica com vergonha de dizer a verdade para o proprietário. E nisso ele acaba anunciando para aquele valor, a venda não se concretiza, o cliente fica chateado com ele porque não vende, de repente ele precisa daquela venda, por falta de um esclarecimento, falta de repente, ter digamos, não ficar com vergonha de falar e ser claro que aquele valor ali realmente está fora de mercado. Isso é muito importante. Isso, e o principal também é você ter o conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, nós temos a certeza do que a gente está falando. Quando nós damos a certeza para o cliente, eu acho que até a vergonha passa, até o medo passa, porque nós estamos certos do que a gente está fazendo, né? Manuel, eu espero. Lá vou eu, Manuel e Neto, né? Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo, porque tem uma coisa que eu queria te perguntar. Eu Certo. acho que a gente ainda tem. Vamos lá. Vamos lá. Se eu souber, viu? Se eu souber. Sabe, rapaz, se você não souber, eu tenho certeza que tem um Google e uma enciclopédia, mas você sabe sim. Mas é sobre avaliação. Por exemplo, eu moro no Papicu, certo? Eu Certo. moro num apartamento de 55 metros, relativamente novo, acredito que ele foi entregue em 2016. Não, eu me mudei em 2018, eu não lembro ao certo a data de entrega, mas eu acho que foi 2016. 55 metros, uma vaga de garagem, porém um condomínio novo, completo, com área de lazer e tudo. Em frente ao meu prédio, tem um outro prédio que tem mais ou menos uns 100 metros quadrados, o dobro da, da área Do que eu tenho tamanho. aqui, do Uhum. tamanho que eu tenho, né? Porém, é um prédio antigo, né? Um prédio que, se eu não me engano, ainda é de escada. São quatro andares, se eu não me engano, ainda é de escada. Eu tenho um proprietário do meu e tenho um proprietário de lá. Como é que a gente explica que a avaliação não, o valor de 100 não pode ser tão absurdamente maior, não pode ser o dobro do de 55 para o cliente? Eu não sei se eu estou conseguindo fazer a pergunta da maneira Eu correta. consegui entender. São dois fatores, Débora. Primeiro, vamos lá. A primeira coisa para ser esclarecida é a questão do fator tempo. Tempo de vida do imóvel. Que você sabe que na medida que o tempo vai passando, ele vai se depreciando. Lembra do que foi explicado há uns Uhum, minutos atrás? Pronto, a uhum. depreciação, que o único bem que não se deprecia é É o terreno. terreno. Isso. Mas todo bem se deprecia. Casa, apartamento, que for um prédio comercial. Então, primeiro fator é esse. O prédio mais antigo, ele leva uma grande desvantagem, porque a depreciação dele, ela é maior do que um prédio recém-construído. Significa o quê? Que vai ter uma, uma necessidade de se fazer melhoria do prédio. Aí vem a questão da taxa extra. Muitas vezes a gente vê um prédio antigo onde a fachada desse prédio já está gasta, precisando renovar. E uma das preocupações que a gente recebe muito quando o cliente procura apartamento é perguntar se tem taxa extra. Porque para muitos o condomínio é uma despesa que não tem volta, não é um É verdade. investimento. Apesar da taxa extra ser um investimento, mas quem está procurando apartamento não quer entrar pensando que vai ter essa despesa pela frente. Então a desvantagem do prédio mais antigo começa a partir daí, da questão tempo, da questão da depreciação. A segunda desvantagem
é que o prédio antigo ele não oferece, o condomínio não oferece a quantidade de conforto que um prédio novo tem. Área de lazer, embora as pessoas não usem, muita gente quer ter piscina, mas muita gente não usa, mas quer ter. Quer ter porque muitas vezes é um filho pequeno, mas depois que a criança cresce, ninguém mais frequenta. Mas ele quer ter, quer olhar para a piscina e tudo. É uma questão de gosto e preferência. Então você tem aí uma série de equipamentos que justifica que o apartamento, além da questão depreciativa, que eu falei da questão do tempo, também você tem uma série de... são itens que favorecem que o apartamento menor seja mais valorizado do que um apartamento maior. E que se você... Existe um cálculo que a gente faz, que as construtoras também utilizam, que é exatamente saber quanto custa o metro quadrado. Todo corretor faz essa operação. É você pegar o valor do bem, do imóvel, do apartamento, por exemplo, e dividir pela área privativa. Você vai encontrar ali que aquele apartamento tem R$ 4.000 o metro quadrado, por exemplo. R$ 3.000 o metro quadrado. E muitos clientes já fazem essa operação. Porque é uma forma de você balizar, é uma forma referencial. É uma referência para você poder saber, de você começar a compreender um pouco da questão de valorização dos imóveis. Por que um imóvel é mais valorizado, outro é menos valorizado. E aí a conta matemática, ela favorece a compreensão disso aí. E muitos clientes estão fazendo isso. Pois é, só que aí é outra coisa que eu queria te perguntar. Na hora da avaliação, como fazer para descobrir o valor do imóvel? Quais são os critérios que a gente usa? Idade, móveis projetados? Assim, o que que a gente usa para a gente conseguir encontrar o valor? Porque já aconteceu de clientes nossos dizer assim, o valor do metro quadrado no Papicu é tanto. Aí eles fazem essa conta. Aí eles pegam esse valor médio, né? Que eu não sei quem divulga o valor, né, do metro quadrado do bairro, porque não existe muito bem isso. E eles multiplicam pelo tamanho do imóvel. E Da área aí privativa. da área privativa. E aí o que que acontece? O valor muitas vezes fica irreal, fica um valor que não existe. Se eu fizer uma média dos imóveis do Papicu, vamos supor que dê R$ 4.500 o metro quadrado. Não sei, realmente eu não sei, não fiz essa pesquisa, não fiz esse estudo. 4.500. Se o meu, para esse prédio pequenininho, né, sem área de lazer, de escada e tudo, que tem 100 metros, o proprietário for lá e fizer a continha, vai dar 450 mil. E nós sabemos que um prédio desse não vale 450 mil, né? Então, assim, para se avaliar o imóvel, é muito mais do que você pegar a média do metro quadrado da região e multiplicar pelo tamanho do seu Sim, imóvel, né? sim. Então, eu Aí queria que vamos... tu esclarecesse um pouquinho para Certo. a gente Aí também vamos alguns lá critérios. novamente aquele nome bonito que eu falei, que método comparativo de É lindo. Eu vou de até dados anotar. base de Rapaz, é um nome mercado. bonito. Eu vou anotar esse nome. Pois é. Isso aí que todo mundo faz na prática, mas que não sabe o nome, né? Esse nome tão grande, ele faz exatamente isso quando vai comprar o imóvel. Essa categoria de imóvel que você está falando, sem escada, já com determinada quantidade de tempo, 18, 20, 25 anos, é uma categoria, é um outro eixo, digamos assim, é uma outra categoria de imóvel. Uhum. Você tem que fazer, na pesquisa, é muito importante essa sua pergunta, nos laudos de avaliação, eu não posso utilizar esse método com imóveis que não são similares. Eu só posso fazer com imóveis similares, na faixa de 10, 15 anos, que tem área de lazer, que seja no bairro. Eu não posso usar um outro bairro como referência, porque não é verdade.
O bairro, por exemplo, o bairro do Meireles, é onde, aqui em Fortaleza, é o metro quadrado mais caro da cidade. Então, justifica muitas vezes que um apartamento ali o metro quadrado é R$ 9.000, R$ 10.000, dependendo do imóvel, Eu já vi entendeu? bem acima disso. É, bem acima. Então, são imóveis que o metro quadrado é bem estourado em função, porque aquele terreno que aquela construtora comprou ou adquiriu foi um terreno caro também. Ela tem que incorporar, botar todos os custos dela para fazer depois o cálculo do metro quadrado que ela vai comercializar. Então, esse apartamento pequenininho, você tem que comparar com outros apartamentos do mesmo estilo, do mesmo tipo. Você não pode comparar nunca um apartamento nessa classificação, apartamento sem elevador, de 25, 30 anos, não tem área de lazer, o condomínio que também muita gente está assim, reclamando de condomínio alto. Imagina um apartamento baixinho desse aí, ele precisa ter precisa pagar os custos de porteiro, zelador. Então, o rateio é com menos unidade. Digamos que sei lá, o custo seja 20 mil, mas eu só tenho 10 unidades, o condomínio vai ser R$ 2.000. E a gente muitas vezes se depara com um apartamento que a pessoa praticamente está dando, por causa que o condomínio é muito caro. E muitas vezes ninguém quer, porque um condomínio é um custo eterno. Então, até o valor do condomínio influencia na Influencia, avaliação de venda e de influencia, locação do imóvel. influencia. Influencia diretamente. Influencia sim. Inclusive, existem apartamentos hoje de alto padrão que o condomínio é mais barato do que esses que a gente está citando aqui. A gente visitou um edifício, um empreendimento chamado Arvoredo, muito bonito, a área de lazer dele, assim, fantástica. Do E o Guararapes? Guararapes. E que o condomínio, salvo engano, entre R$ 1.200 e R$ 1.300. É mais ou menos isso. Condomínio. Tá? É algo assim que não tem como comparar. Aí a pessoa, ela paga em função do que o condomínio oferece. Eu vou pagar R$ 2.000, condomínio que não tem nada, não tem nem um tanque, digamos assim, para o meu filho, né? Não tem área de lazer nenhuma. Então, isso aí, as pessoas estão fugindo. Então, voltando à sua pergunta, eu não posso comparar, utilizar esse método comparativo de base de dados de mercado com imóveis que não sejam similares. Para quem está fazendo o curso de avaliação, se tiver alguém aqui, então isso aí ele aprende no curso e a gente é orientado que a gente só pode fazer laudo em cima de produtos similares, ou seja, imóveis similares. Não temos que fazer esse comparativo somente com produtos afins. Se não for afim, o laudo vai dar errado. Não tem como ficar certo. Espero que eu tenha me feito compreender. E eu tenho também mais uma dúvida sobre avaliação de terreno. Perfeito. Eu tenho um terreno, o que é que ele precisa ter ou ser, eu não sei, eu não sou avaliadora, eu realmente não sei, para que ele seja comercial, para que eu consiga comercializar ele. Por que eu estou te perguntando? Tem algum tipo de terreno que eu não possa construir? Tem algum tipo de terreno que não tenha CAGES, né? Muito, muito Saneamento? boa a sua pergunta. Muito boa. É assim, Débora. Primeiro, existe um órgão na prefeitura, que é uma secretaria, na verdade, de meio ambiente. Ela que regulamenta toda essa parte de uso e ocupação do solo. Se você está querendo comprar um terreno para fazer um posto de gasolina, você precisa, ou o cliente, é melhor um corretor, um profissional, buscar informação se aquele terreno, naquela região, naquela rua, se pode funcionar um posto de gasolina.
Neto, a gente só tem 18 segundos Oh, restantes. meu Eu vou Deus. deixar esse tempo para você. Gente, não deu, a gente tentou. Mas eu vou deixar esse tempo para você Muito se assunto. despedir e dar as suas Bom, palavras. primeiro, novamente agradecer